Olá, eu sou o Fernando Moura, sou Master Coach, diretor da Elite Consultoria e hoje eu venho aqui falar com vocês sobre 3 inteligências: a inteligência intelectual, emocional e espiritual. Quero lembrar que eu não sou psicólogo, terapeuta e sim, como um coach, eu tenho os meus estudos do comportamento humano e com certeza esses 3 assuntos é o que me chama a atenção e eu venho aqui compartilhar com vocês algumas dicas de como melhorar o seu dia a dia, trabalhando melhor as suas inteligências. A primeira inteligência é o QI, a inteligência intelectual, ou seja, é aquela inteligência onde temos toda essa questão teórica, toda essa questão do conhecimento, tudo aquilo que realmente trabalha o nosso dia a dia naquilo que realmente eu sei, das minhas competências, da minha evolução, né, como pessoa, como profissional, por exemplo. A inteligência intelectual ela está ligada a nosso comportamento em conhecimentos de capacidades e habilidades. Ou seja, quais são as minhas competências? Né? O que realmente eu sei, o que eu ainda não sei. O que realmente, como são os meus comportamentos em relação do meu conhecimento. A minha inteligência intelectual ela está baseada naquilo do que eu faço e como eu faço. Ou seja, né, o que eu faço com aquilo que eu conheço e como eu faço tudo o que realmente é hoje. As minhas capacidades e habilidades. Tudo que eu conheço eu coloco em prática. Tudo que eu conheço está ligado ao meu comportamento. Tá? Muitas vezes eu tenho um QI, ou seja, a inteligência intelectual tão elevada, mas talvez eu não consiga trabalhar o meu dia a dia. Talvez eu não consiga realmente colocar em prática tudo que eu conheço. E com isso, em alguns momentos, eu posso me sentir um pouco frustrado. Porque talvez eu estudei tanto, talvez eu busquei muitas fontes, formas de aprendizado diferentes, mas no meu dia a dia eu não consigo me desenvolver. Então, a dica nesse momento da inteligência intelectual é que você liste todas as suas competências. Quais são as principais competências necessárias no seu dia a dia, no seu trabalho ou talvez até na sua casa, para que você realmente seja uma pessoa melhor, em relação a conhecimento e um profissional melhor, que você possa evoluir e também ajudar um outro que está ao seu redor a evoluir. Ou seja, compartilhe os seus conhecimentos. Muitas vezes, numa sessão de coach, principalmente num coach de carreira, muitas pessoas me procuram para que questione e falam: nossa, eu quero um questionamento, eu quero ser melhor do que eu sou hoje, mas eu não consigo. Talvez eu não consiga um novo cargo, talvez eu não consiga evoluir na minha profissão, porque eu sinto que faltam algumas coisas. E, logicamente, a primeira pergunta é: onde você quer chegar na sua vida profissional? E quais são as competências que você tem hoje que ajudam a chegar onde você quer e quais são as que ainda faltam? Dessa forma, nós vamos trabalhar o meu coeficiente QI, da inteligência intelectual, e com certeza eu vou entender onde ainda eu preciso evoluir. Então, a pergunta sempre que eu devo fazer: o que eu faço e como eu faço? O que eu sei e o que eu ainda preciso aprender para chegar naquilo que eu quero, para que a minha inteligência intelectual evolua e com certeza eu vá buscar fontes de conhecimentos, seja um livro, seja até assistir um filme, seja participar de grupos que realmente têm interesse nessa tua evolução, treinamentos, cursos, palestras, enfim, qual é a fonte de conhecimento que você vai buscar, tá? Para que realmente você evolua na sua inteligência intelectual. A segunda inteligência é a inteligência emocional. E logicamente a gente ouve isso muito mais do que o normal no dia a dia. Que a inteligência emocional é a que realmente nos guia. A inteligência emocional é aquela que realmente nos leva às nossas atitudes diariamente. Segundo os gurus, dizem que mais de 80% hoje das nossas atitudes é pela inteligência emocional. E é verdade, porque muitas vezes estão até no nosso inconsciente. Tudo aquilo que nós fazemos é inconsciente, porque está no nosso emocional. E o grande X da questão é como controlar isso.
né? Como trabalhar a minha inteligência emocional? O coeficiente Q. A inteligência emocional, ela realmente nos comanda o dia a dia, né? É uma inteligência que trabalha aí todas essas nossas emoções. Mas o que acontece? Primeiro eu preciso entender essa diferença, porque muitas pessoas acreditam que inteligência emocional tem a ver com sentimento, e na verdade são coisas totalmente diferentes. Então, primeiro, o que é uma emoção, né? Logicamente, a emoção tem a ver com aquilo que eu estou passando naquele momento, né? Qual é a emoção que eu vou ter referente a determinada situação. E após isso vem o sentimento. Então, por exemplo, vamos imaginar que nós estamos em um avião, uma ponte aérea, né? São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo. E no meio desse voo acontece uma turbulência, aquela turbulência bem forte. Qual é a nossa emoção nesse momento? O que a inteligência emocional vai fazer? Como a nossa inteligência emocional comanda a gente como a maior parte, ela vai mandar uma mensagem para o cérebro, talvez de medo, de angústia, né? E nós vamos trabalhar, nós vamos ter algumas atitudes referentes a isso. Estou com medo, né? Estou angustiado, e aí começa a vir aqueles pensamentos: será que isso vai passar logo? Será que esse avião vai cair? Será que, enfim, o que vai acontecer? E aí você começa a olhar para a aeronave, ver algumas outras pessoas, talvez até um pouco apavoradas, ver que as aeromoças até pararam os serviços, estão todas lá sentadas com cinto de segurança. Então a emoção desse momento geralmente é um pouco de medo, sim, é um pouco angustiante, né? Porque o avião está balançando, essa turbulência está mexendo com você e você acaba ficando um pouco apavorado. E vamos dizer que esse medo e esse apavorado até é cedo um pouco. E vamos dizer que a aeromoça ou alguém que está do seu lado perceba isso e venha te acalmar, venha te auxiliar, né? Te ajuda com algumas palavras, começa a conversar com você para que você se acalme. E aí, consequentemente, a sua inteligência emocional também vai deixar o teu corpo mais leve, mais livre, e você vai se acalmando. E aí vem o sentimento, ou seja, a emoção foi toda de medo, de angústia, né, daquele momento da turbulência. Mas o sentimento vem porque as pessoas te ajudaram, seja uma aeromoça ou uma pessoa que está do lado. Ou seja, um sentimento de agradecimento, um sentimento de gratidão. Então está aí uma diferença. Emoções e sentimentos na mesma situação, né? Na questão da turbulência, né? A emoção do medo, da angústia e o sentimento do agradecimento porque alguém te ajudou. Isso é uma forma simples, um exemplo aí só para mostrar para vocês que realmente existe uma diferença entre emoção e sentimento, que é o que nós precisamos trabalhar no nosso dia a dia. Muitas vezes nós estamos passando por uma situação e estamos imaginando que aquilo faz parte de uma inteligência emocional, mas na verdade ele está mais para um lado de sentimento do que emoção. E eu preciso talvez entender um pouquinho isso. Isso é um sentimento ou é uma emoção que meu corpo está transmitindo, que minha mente está transmitindo, tá? Então eu quero colocar aqui algumas dicas para vocês em como controlar a inteligência emocional, né, o nosso coeficiente Q. Eu preparei aqui para vocês algumas apresentações, ou melhor, algumas dicas que eu posso até fornecer caso você tenha interesse. Entre em contato com a nossa equipe e a gente pode até mandar para você isso daí. Então, primeiro, conhecer as próprias emoções. Ou seja, quais são as emoções que você tem no dia a dia, nos seus ambientes? Quais são as emoções que você realmente enfrenta nesse dia a dia? Elas oscilam bastante? Você tem emoções que geram alegria, que geram tristezas? Enfim, como que é isso daí? Então, você geralmente vai ser uma pessoa que ao longo do seu dia, nos seus ambientes que você vive, você pode passar por diversas emoções. O teu corpo pode ter atitudes porque as emoções estão comandando o teu cérebro, mandando mensagem para o teu corpo, e você pode, logicamente, ter comportamentos e atitudes referente a isso que você está sendo transmitido. Então eu preciso controlar. De repente você está numa situação que você não tem controle sobre ela, mas você vai gerar uma emoção em você isso. E essa emoção pode ser de raiva, pode ser uma emoção, né, de que você queira falar tudo,
chutar o pau da barraca, como a gente diz. Mas não, muitas vezes não está no seu controle e eu preciso controlar isso. E muitas vezes também eu estou num momento que gera uma emoção de muita alegria. E logicamente eu também preciso às vezes controlar isso para que não exagere, né? Que eu não é que eu não tenha que transmitir essa alegria, mas eu posso transmitir que eu estou feliz, que eu estou alegre, né, com a situação, mas também não preciso talvez exagerar tanto. Eu posso sim me controlar. Então, por exemplo, numa reunião dentro da tua empresa, pode ser uma reunião que não seja com notícias tão boas. Então eu preciso controlar aquela emoção. Muitas vezes vem aquelas emoções de o que eu estou fazendo aqui, eu não acredito que me chamaram para isso, e não sei o que, e começa a ter aquele momento às vezes de raiva, né, de ira, e eu preciso, e aí eu saio falando para todo mundo, saio meio que criticando tudo. Calma, então eu preciso controlar essa emoção. Mas eu também preciso entender que no meu ambiente eu convivo com pessoas que também têm outras emoções. Então, por exemplo, você pode ser uma pessoa extremamente extrovertida, mas eu posso trabalhar com pessoas ou viver com pessoas que são introspectivas. Tá? Então eu preciso entender que as emoções do outro não são as mesmas minhas diante da mesma situação. E aí é uma forma também de controlar isso. Tá certo? Outra é a automotivação. Eu preciso trabalhar emoções e primeiro controlá-las para que eu realmente trabalhe essa automotivação. Porque as emoções que eu vou sentindo e a mensagem que o meu corpo vai transmitindo, ele pode transmitir uma questão de desânimo ou uma questão de motivação. Então eu preciso trabalhar as emoções que me geram a automotivação. E logicamente muda até a postura. Quando eu estou automotivado, quando as minhas emoções estão realmente positivas, eu estou realmente controlando elas, o meu corpo muda até a postura. Eu me torno uma pessoa muito mais, positiva, tanto para quem olhar para mim, por exemplo, assim, nossa, você está alegre, você está bem hoje, você está, com um ar legal, e realmente vai valer a pena até ficar do meu lado naquele dia, porque eu controlei as emoções e automaticamente eu ativei a minha motivação. Tá? A terceira dica é a empatia, é o que eu acabei de falar. Muitas pessoas que vivem com você logicamente, têm emoções diferentes da sua diante da mesma situação. E eu preciso ter essa empatia, ou seja, entender como que essa pessoa está vendo aquela mesma situação, para que eu também controle as minhas e, logicamente, não tenha conflitos naquele ambiente. Então, controle, crie automotivação e gere empatia. E a outra dica é saber relacionar, que está tudo ligado a isso daí. Se eu controlo, se eu tenho automotivação, se eu gero empatia, eu automaticamente vou ter melhores relacionamentos, com certeza melhor comunicação, e com certeza o ambiente vai ficar muito mais agradável, muito mais leve, diante do controle de todas as emoções que nós vamos ter. Muito bem. Então a inteligência intelectual é tudo aquilo do meu conhecimento, das minhas competências, das minhas capacidades e habilidades. O que faço e como faço. A inteligência emocional, tá, é aquilo que realmente das minhas emoções no meu dia a dia. Quais são elas que eu vou viver no meu dia a dia? Como eu controlo? Como eu trabalho isso para minha automotivação e como eu trabalho isso em relação aos meus relacionamentos. Tá? Agora, a terceira inteligência, que é uma interessantíssima, que a gente pode chamar inteligência das inteligências, que é a inteligência espiritual. A inteligência espiritual, ela está trabalhando sim também com as emoções. Não estamos excluindo nenhuma delas, mas ela trabalha dentro de uma situação assim, mais de harmonia. Se eu controlo a minha emoção, se eu trabalho a motivação, eu começo a mandar mensagens muito mais positivas. A inteligência espiritual está realmente em trabalhar exatamente isto, no sentido de pensar positivo, trabalhar palavras positivas, comportamentos positivos no seu dia a dia. Eu separei aqui algumas dicas da doutora Dana Zohar. Ela estuda bastante sobre a inteligência espiritual e eu gostei muito do que ela escreveu em um dos livros dela e eu quero aqui compartilhar com vocês. A primeira é autoconhecimento. Tá? Então, se nós estamos falando que a inteligência emocional está dentro de um autocontrole, a inteligência espiritual está no autoconhecimento. Ou seja, eu preciso me conhecer melhor. Eu preciso prestar atenção nas minhas emoções, eu preciso prestar atenção nos meus comportamentos, eu preciso prestar atenção naquilo que eu estou fazendo
para que a minha inteligência espiritual, né, esteja um pouco mais evidente, ou seja, mais em harmonia comigo mesmo. Segundo, a inteligência espiritual está ligada a valores e ideais. Quais são os seus valores? Né? Quais são aqueles valores que realmente te guiam no seu dia a dia, que você não abre mão dele? Né? Que independente da situação, eles estão com você e você não deixa com que eles, né, sejam apagados diante das suas atitudes, diante das suas emoções, diante das suas competências, né, dos seus comportamentos. Então, quais são os seus valores e se eles estão ligados diretamente aos seus ideais dentro dos seus ambientes? Então, dessa forma, eu também vou aumentar minha inteligência espiritual. Terceiro, a capacidade de encarar a adversidade. Então, eu também preciso entender que a adversidade, ela existe. E eu preciso ter uma capacidade de encarar isso de forma positiva, não de forma negativa. Tá? Como que eu encaro toda essa adversidade? Dessa forma, aceitando, né, encarando de formas positivas, eu entendo que a minha harmonia, né, essa questão espiritual, eu comigo mesmo, estará muito mais em uma comunicação muito mais positiva. Consequentemente, postura muda, consequentemente, as emoções mudam e, logicamente, eu vou entender melhor as minhas competências. A quarta é ser uma pessoa holística, ou seja, olhe o todo. Né? Olhe o todo, prestar atenção em você, do que você faz e como você faz, como a gente já comentou, mas também prestar atenção em todas as pessoas, em todos os ambientes, entender as diferenças que existem naquele ambiente, entender todas as situações que dependem e não dependem de você. Tá? E ter uma visão holística, eu começo a ter uma visão futura das coisas, eu começo a projetar melhor as minhas ações, porque eu começo a entender melhor os meus ideais, os meus propósitos, tá certo? A quinta é celebre as diversidades. Que bom que vivemos num mundo de diferenças. E celebrar as diversidades é exatamente isso, é celebrar que existem pessoas de raças diferentes, de inteligências diferentes, né, de emoções diferentes, enfim, que a gente trabalha no nosso ambiente. E eu preciso celebrar isso. Porque quando eu celebro essas diversidades, eu entendo que eu estou aprendendo muito mais. Eu estou aberto, né, a aprender coisas diferentes com pessoas diferentes ao meu redor. Isso é ser holístico. Né? Isso é fazer também um autoconhecimento. Isso é celebrar, né, diariamente esses momentos diferentes que nós enfrentamos no dia a dia das nossas vidas. O sexto é seja independente, ou seja, a inteligência espiritual está dentro disso. Não depender do outro para eu ser feliz, por exemplo. Não depender do outro para que eu seja uma melhor pessoa em sentido profissional e pessoal. Não depender do outro para que realmente você tenha sucesso. O ser independente é assumir, é fazer esse autoconhecimento e assumir o seu papel, assumir a sua postura, no sentido de esse é o meu ideal, esse é o meu propósito, eu tenho uma visão holística das coisas, eu celebro a diversidade e eu sou uma pessoa independente. Eu vou em busca daquilo que realmente quer, sem depender do outro. Não significa que eu vou ser uma pessoa egoísta, mas eu quero dizer assim, é não terceirizar as minhas ações, né, o resultado das minhas ações para o ambiente ou para outra pessoa. Isso é ser independente e, consequentemente, você vai melhorar a sua inteligência espiritual. Nós vamos aí para a sétima. Pergunte sempre o porquê. Né? Nós vamos crescendo às vezes, né? Nós vamos crescendo, virando adulto, parece que a gente vai ficando um pouco bobo. Tá? Ou seja, aquela inocência da criança de só perguntar, porque ela está numa fase de aprendizado, nós esquecemos. Então, a criança, ela pergunta vários porquês, porque ela está num momento de aprendizado. E quando eu passo a fase adulta, eu deixo de perguntar os porquê. Porque muitas vezes eu acredito que a minha inteligência intelectual é tão alta que eu não preciso mais ficar perguntando. Eu quero ser tão independente também, que daí fala, eu sei fazer sozinho. Não é dessa forma também. Então eu preciso fazer uma harmonia em todas as minhas inteligências. O que acontece? Perguntar por quê é perguntar por quê para você mesmo. Por que eu faço isso hoje? Por que eu trabalho nessa área hoje? Por que eu estudei isso? Por que eu sou pai? Por que eu casei?
Então, isso é uma forma de criar um autoconhecimento e de realmente você entender você como um todo e ter uma visão holística de futuro. Então, pergunte o porquê das coisas. Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer isso agora? Por que eu sou uma pessoa desse jeito? Por que aquela pessoa é diferente de outras? E essas coisas todas. Então, não preciso perguntar o porquê para outras pessoas toda hora, mas perguntar o porquê para você mesmo. Para que você realmente comece a ter uma visão melhor das coisas, entender melhor as coisas e, consequentemente, a inteligência espiritual vai aumentar. A outra dica é ser espontâneo. Tenha espontaneidade. Seja uma pessoa que realmente faça situações, não é ser espontâneo de ser aventureiro, vou fazer de qualquer jeito. Mas assim, é de aceitar algumas coisas muitas vezes, eu preciso ficar pensando, eu preciso analisar. Muitas vezes é tão claro aquilo para você, as coisas são tão objetivas, são tão óbvias, que eu posso ser espontâneo numa decisão, que eu posso ser espontâneo naquele ambiente, ou comigo mesmo, tá? De aceitar algumas coisas, de se permitir as outras coisas, tá? Uma questão de espontaneidade, tá? E por último, tenha compaixão. Ter compaixão significa, não significa ter dó do outro, ter pena do outro, mas ter compaixão significa respeitar o outro. Se a gente acabou de falar aqui, celebrar a diversidade, encarar, essa questão da diversidade, então eu também preciso ter compaixão. Nós vivemos num mundo, às vezes, no individualismo, e aí, muitas vezes, um quer pisar em cima do outro, no sentido de querer crescer em cima do outro. Não aceito a diversidade, não faço o meu autoconhecimento, não sou uma pessoa holística, consequentemente eu não terei compaixão. Então, compaixão é respeito ao outro. Aí é trabalhar a empatia da inteligência emocional, é trabalhar as suas capacidades da inteligência intelectual, colocar à disposição para ajudar o outro também a ser melhor, entender que o outro é diferente de você e, logicamente, fazer com que as pessoas entendam também que eu sou diferente dela. Isso é ter compaixão, é viver um momento de harmonia. Então, a inteligência intelectual está ligada às suas capacidades e às suas habilidades, o que eu conheço e como eu realmente coloco ela em prática, a meu favor e a favor do meu ambiente. A inteligência emocional está ligado a tudo que realmente vive dentro do meu dia a dia, no sentido das minhas... se eu vou ter emoções de alegria, de tristezas, de raivas e tudo mais. E sim fazer um autocontrole daquilo que eu estou passando, para que eu tenha sentimentos de gratidão e também que eu tenha ações positivas em relação às emoções do meu dia a dia. E a inteligência espiritual é viver em harmonia, é ter autoconhecimento, é ser holístico, celebrar a diversidade, que não deixa de ser celebrar a vida, e ter compaixão das pessoas. Com essas dicas e dessa forma, eu tenho certeza que você vai viver melhor no seu dia a dia. Como eu disse, eu sou Master Coach, não sou terapeuta, não sou psicólogo, mas sim formas simples, práticas, que eu possa colocar no meu dia a dia e ser uma pessoa melhor dentro daquilo que realmente eu tenho. Qual é o meu propósito? Como eu faço as coisas, e por que eu faço essas coisas? E como que eu me sinto em relação a tudo isso? QI, QE e QS. Essas são as 3 inteligências. Aqui fica o meu recado com vocês, as minhas dicas. Espero que ajude você no seu dia a dia. Gostou? Clica aí, dá um curtir, compartilha e com certeza nos veremos nos próximos vídeos, com próximas dicas e com outros temas. Um grande abraço, eu sou o Fernando Moura e essa é a TV Elite. Até lá!